Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal da Clínica ProLive. Me chamo Dr. Eduardo Sertan, sou ginecologista, especialista em reprodução humana e infertilidade. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os principais marcadores de reserva ovariana, que são aquelas siglas que na maioria das vezes ninguém entende nada. FSH, AMH, CFA. Hoje a gente vai explicar ponto a ponto o que é cada uma e como que a gente consegue interpretar isso para avaliar a reserva ovariana da paciente. Bom, vamos começar com os exames de sangue, o FSH e o AMH. Ambos são hormônios. O FSH, como o próprio nome já diz, hormônio folículo estimulante. É um hormônio produzido na hipófise, que é uma glândulazinha que vai produzir esse hormônio e ele vai estimular o nosso ovário. Ele vai estimular o nosso ovário, como o próprio nome diz, a produzirem folículos, aos folículos crescerem. Então, no início do ciclo menstrual, a paciente menstrua e há um recrutamento de folículos antrais, que são folículos bem pequenininhos ali no ovário. Com a produção desse hormônio, isso vai estimular esses folículos a crescerem. Tudo bem. E como que a gente vai interpretar o resultado desse exame? Bom, esse exame tem que ser colhido de preferência no primeiro, segundo, terceiro dia do ciclo, que é quando existe fisiologicamente um aumento dele para estimular o ovário, no início do ciclo menstrual, e a gente vai interpretar ele da seguinte maneira: quanto mais alto tiver esse hormônio, teoricamente menor a quantidade de óvulos. O organismo, ele não entende que os óvulos são finitos, que estão acabando. Então o que ele entende? Se ele está produzindo FSH e o ovário não está desenvolvendo folículos, ou seja, ele acha que o problema é com ele, então a hipófise vai e começa a produzir mais e mais hormônios. Se a gente, por exemplo, for dosar o FSH de uma paciente da menopausa, o FSH vai estar muito alto, porque a hipófise segue produzindo esse hormônio e não tem um feedback negativo, ou seja, não tem uma correção, um crescimento de folículo que vai produzir um outro hormônio que vai enviar uma mensagem para a hipófise e a hipófise vai falar assim: opa, agora eu tenho folículo aqui, não preciso mais produzir. Então o FSH, ele pra gente, quanto menor o FSH, abaixo de 10, 8, a gente tem uma boa resposta, uma resposta que a paciente tem uma boa reserva de óvulos. O outro hormônio, que é o hormônio antimileriano, é o inverso. Esse hormônio é produzido na célula da granulosa, então quanto mais folículos, mais óvulos a gente tiver, maior vai ser esse hormônio antimileriano. Então a gente diz que teoricamente um hormônio antimileriano acima de 1 vai predizer para a gente uma boa resposta num tratamento de fertilização in vitro ou congelamento de óvulo num estímulo ovariano. Então o antimileriano é uma foto do ovário naquele momento. O antimileriano não vai dizer para a gente, não vai predizer para a gente a chance de gestação natural. Se essa paciente ovula, independente se ela tem um antimileriano de 0,2 ou um antimileriano de 2,1, ela tem a chance de engravidar porque ela está ovulando e a gente precisa de um óvulo só numa gestação espontânea para conseguir engravidar. Então, esses são os dois exames de sangue, os dois hormônios que a gente avalia para avaliar a reserva ovariana. E o que é o CFA? Essa sigla significa contagem de folículos antrais. Lembra aqueles folículos que eu falei ali no início quando estava falando do FSH, que são recrutados pelo ovário? Então, quanto maior a reserva de óvulos, maior a quantidade de folículos recrutados ali no início do ciclo que a gente vai ver em cada ovário. Então esse é um ultrassom que a gente vai fazer ali entre o segundo e o terceiro dia do ciclo, ou seja, segundo e terceiro dia depois da menstruação, e vai contar a quantidade de folículos em cada ovário dessa paciente. Então quanto maior a quantidade de folículos no ovário, em cada ovário dessa paciente, a gente vai conseguir predizer também um recrutamento, uma resposta de um estímulo ou também a reserva ovariana dessa paciente. Então, a gente consegue ter 3 exames que a gente tem que avaliar em conjunto para poder explicar para essa paciente como está a reserva dela agora. Então, são exames que são importantes ser feitos antes de um tratamento de reprodução assistida e também podem ser feitos de rotina para avaliar a reserva ovariana de uma paciente que, por exemplo, já está chegando perto dos 35 anos, não tem nenhum planejamento de engravidar nos próximos anos, então seria importante ela avaliar essa reserva dela para talvez programar um congelamento social de óvulos. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, só deixar nos comentários ou perguntar para a gente em qualquer mídia social nossa, no Instagram ou no Facebook. Tá bom? Espero vocês para os próximos vídeos.